Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. O meu nome é Inês. Durante os últimos 5 anos, aprendi a ser uma sombra. Uma sombra que percorre os corredores silenciosos do Arquivo Nacional em Lisboa. Uma sombra que prepara o jantar para uma pessoa. Uma sombra que observa o rio Tejo da minha varanda no bairro da Alfama, sempre à espera que a luz do pôr do sol a leve consigo. A minha vida era um quadro pintado em tons de cinza e sépia, até que a minha filha, a Leonor, trouxe o sol para casa. E com o sol, veio o mar. A Leonor tem 20 anos, a idade em que o mundo é uma ostra prestes a ser aberta. O seu entusiasmo é contagiante e, por vezes, doloroso. Dói ver tanta vida quando se ficou habituado à quietude. Ela chama-me mãezinha com uma doçura que me enternece e me faz sentir, ao mesmo tempo, incrivelmente velha. Foi numa sexta-feira quente de verão que ela o trouxe. Mãe, este é o Diogo, anunciou, com um sorriso que iluminava a sala de estar. Ele estava parado atrás dela, não com timidez, mas com uma calma que parecia fora de lugar na minha sala meticulosamente arrumada. Era alto, mais alto do que qualquer homem que eu tivesse conhecido nos últimos anos. Os seus ombros largos quase preenchiam a porta. O seu cabelo era escuro e encaracolado, pele queimada do sol do Algarve, de onde ele veio. Mas foram os seus olhos que me prenderam, da cor do âmbar, e tão intensos que pareciam ver para lá da minha fachada de sossego e compostura. Prazer em conhecê-la, Dona Inês, disse ele, e a sua voz era mais profunda do que eu esperava, uma vibração suave que ecoou no meu peito. Apertei a sua mão, e era grande e áspera, a mão de alguém que trabalhava com madeira, que construía coisas. A minha mão, pequena e suave, desapareceu dentro dela por um segundo. Foi um aperto rápido, mas senti a sua textura muito depois de ele ter soltado a minha mão. Ele era aprendiz de mestre num estaleiro naval em Olhão. A Leonor explicou, toda orgulhosa, enquanto eu servia o chá. As minhas mãos tremiam ligeiramente. Ele falava com uma paixão contida sobre a arte de construir barcos, sobre a maneira como a madeira precisava de ser tratada com respeito, como se dava forma a um casco para que ele pudesse dançar com as ondas, não apenas enfrentá-las. O segredo, disse ele, os seus olhos a fixarem-se nos meus por um momento que foi longo demais para ser casual, é entender que a madeira tem vida própria. Não se pode forçá-la. Temos de a guiar, de a convencer a tornar-se algo forte, mas flexível. Algo que possa navegar em águas turbulentas sem se partir. As suas palavras pareciam carregadas de um significado mais profundo. Senti-me como aquela madeira, rígida e seca depois de tantos anos parada. A minha filha ria, completamente alheia à corrente subterrânea que parecia fluir entre mim e aquele estranho. Ele era tão jovem, tão cheio de uma energia vital que quase doía. E eu sentia-me pequena. E, de uma forma que não compreendia, completamente vista. Naquela noite, depois de eles terem saído, fiquei a olhar para o Tejo. As luzes da cidade cintilavam do outro lado, mas eu só conseguia ver o reflexo da minha própria figura pálida no vidro. O apartamento, outrora um refúgio, sentiu-se de repente vazio de uma maneira diferente. Já não era uma quietude escolhida, mas uma solidão que gritava. A imagem dos seus olhos âmbar e o eco da sua voz profunda perseguiram-me. Ele era grande demais, não apenas em estatura, mas em presença. Uma presença que ameaçava desarrumar todos os cantos cuidadosamente arrumados da minha vida. E, pela primeira vez em 5 anos, o silêncio não me trouxe consolo, mas uma pergunta perturbadora. O que significaria, depois de tanto tempo como uma sombra, voltar a sentir o calor do sol? O Diogo tornou-se uma presença regular na nossa casa. A Leonor brilhava com ele por perto, e eu, mesmo relutante, começava a habituar-me ao espaço que ele ocupava, a maneira como o ar parecia vibrar de forma diferente quando ele entrava numa sala. Os meus domingos, outrora silenciosos, eram agora preenchidos com o som das suas vozes e risadas vindas da sala. Aprendi a distinguir o seu passo firme no corredor,
o som particular da sua mala a ser deixada no chão. Numa dessas tardes de domingo, a Leonor pediu-lhe que ajudasse a pendurar um quadro pesado na parede da sala de estar. Eu observava, sentada no sofá, com um livro fechado no colo. Ele tirou o casaco, ficando apenas com uma t-shirt que revelava a força dos seus braços enquanto levantava o martelo. A luz da tarde incidiu sobre os contornos do seu ombro, e eu, subitamente, senti um calor estranho no rosto. Desviei o olhar, sentindo-me uma intrusa no meu próprio espaço. A sua mão, segurando o prego, parecia incrivelmente capaz. Lembrei-me da sensação áspera da sua pele na minha mão no dia em que nos conhecemos. Era uma memória tátil que teimava em não se desvanecer. Está direito, Dona Inês? Ele perguntou, virando-se para mim. Os seus olhos âmbar encontraram os meus, e eu senti um nó na garganta. Ele não estava a olhar para o quadro. Estava a olhar para mim. Perfeito, consegui murmurar, a minha voz soando estranhamente rouca. A Leonor, alheia à corrente silenciosa que fluía entre nós, abraçou-o pela cintura. És o meu herói. Ele sorriu para ela, mas o seu olhar, por uma fração de segundo, voltou a pousar em mim, rápido como o bater de asas de um pássaro. Havia um questionamento lá, uma intensidade que me fez querer fugir da sala e, ao mesmo tempo, ficar ali, paralisada. As semanas passaram. A sua presença começou a sentir-se não como uma intrusão, mas como um ponto de referência. Ele trazia o cheiro à maresia e a madeira cortada para minha casa limpa e ordenada. Uma vez, encontrou o meu velho livro de poesia de Fernando Pessoa na estante. Os seus dedos passaram pela lombada com uma reverência que não esperava. Gosta de Pessoa, Dona Inês? Gostava. Corrige, suavemente. Há muito que não o leio. O meu avô dizia que um bom barco é como um poema. Ambos têm ritmo, alma e a capacidade de nos levar para longe. Ele falava com uma serenidade que beliscava o meu coração. Como era possível alguém tão jovem ver o mundo com tanta profundidade? Ele fazia-me perguntas sobre o meu trabalho no arquivo, não por educação, mas com genuíno interesse. E, lentamente, a sombra que eu era começou a ser persuadida a partilhar pequenos fragmentos de si. A tensão entre nós não era algo que se pudesse definir com palavras. Era física, como a eletricidade no ar antes de uma tempestade de verão. Manifestava-se nos acidentais toques das nossas mãos quando eu lhe passava uma chávena de café, no modo como ele segurava a porta para eu passar, a sua proximidade fazendo o ar à minha volta ficar mais quente. Era um jogo perigoso e silencioso, jogado à vista de todos, mas escondido à minha filha. Eu sabia que estava a atravessar uma linha, mas a atração era um imã, puxando-me para fora dos meus anos de hibernação. E então, chegou a noite que mudou tudo. A Leonor ia sair com as amigas para uma festa na outra margem do Tejo. Estava radiante, vestindo um vestido vermelho que a fazia parecer uma mulher, não a minha menina. Mãe, o Diogo vai buscar o casaco que esqueceu aqui na outra vez. Disse-lhe para esperar, já venho. Gritou, enquanto corria para o seu quarto para buscar uma bolsa. O meu coração parou. E, um segundo depois, acelerou, martelando contra as minhas costelas como um pássaro preso. A campainha tocou. Quando abri a porta, ele estava lá, sozinho. O corredor estava escuro atrás dele, e a sua figura parecia preencher toda a moldura da porta. A música de Amália Rodrigues, que eu tinha posto para afugentar o silêncio, encheu o espaço entre nós, uma melodia triste e apaixonada. Entre, disse eu, afastando-me para o deixar passar. Ele passou por mim, e o cheiro do seu perfume, limão e algo terroso, invadiu os meus sentidos. A sala de estar, outrora um local familiar, transformou-se num palco. Ele não se sentou. Ficou de pé, as mãos nos bolsos, a observar a sala. Eu fiquei junto do sofá, os braços cruzados, tentando parecer descontraída. A Leonor já vem, disse, a minha voz soando falsa.
Ele acenou com a cabeça, mas os seus olhos não se afastaram de mim. A música continuou a tocar, as palavras de amor e perda de Amália parecendo uma banda sonora para nossa situação absurda. Está um belo luar sobre o Tejo, comentou ele, finalmente, dirigindo-se à varanda. Eu não me mexi. Ele virou-se para mim, o seu rosto parcialmente iluminado pela luz suave do candeeiro de pé. Dona Inês. A sua voz era um sussurro rouco que se sobrepôs à música. Por que é que se esconde? A pergunta atingiu-me como um soco no estômago. Senti as pernas fraquejarem. Eu, não me escondo, protestei, fracamente. Esconde-se. Aqui, nestas 4 paredes. Nos seus livros de poesia que já não lê. Na memória de um homem que, tenho a certeza, a amava e queria que fosse feliz. Ele deu um passo na minha direção. O espaço entre nós diminuiu, carregado de uma tensão quase insuportável. A Leonor vai voar. É jovem e cheia de vida. E você? Quando é que vai voltar a viver? As suas palavras não eram um ataque. Eram uma verdade tão crua e devastadora que me tirou o ar. Eles eram um espelho que me mostrava tudo o que eu me recusava a ver. O medo, a solidão, os anos a fio a adiar a minha própria existência. Eu sentia as lágrimas a queimarem-me os olhos. Não de tristeza, mas de raiva. Raiva por ele ter razão. Raiva por me ter tornado isto. Ele deu mais um passo. Estávamos agora tão perto que eu conseguia sentir o calor do seu corpo. O mundo reduziu-se àquela sala, àquela música, aquele homem que me via, verdadeiramente me via, pela primeira vez em 5 anos. Ele não fez um movimento para me tocar. Apenas esperou. O seu olhar era um convite, um desafio. E no silêncio estridente entre 2 notas da música, a minha decisão foi tomada. O meu corpo moveu-se antes que a minha mente pudesse protestar. E num ato de pura coragem, ou de pura loucura, fechei a distância entre nós. O mundo reduziu-se ao sabor dele, ao calor da sua boca na minha, as suas mãos que, finalmente, se fecharam nos meus ombros, não com força, mas com uma reverência que me fez tremer. O som de Amália Rodrigues tornou-se um zumbido distante, abafado pelo rugido do meu próprio sangue nos ouvidos. Foi um beijo que não era de despedida, mas de chegada. Há uma parte de mim que eu julgara morta e enterrada. Quando nos separamos, o silêncio na sala era pesado, eletrizante. A minha respiração era irregular, e os meus lábios formigavam. Os seus olhos, muito próximos dos meus, procuravam a minha alma, e eu não tinha para onde me esconder. Inês, sussurrou ele, e o som do meu nome, sem o dona, foi mais íntimo do que qualquer toque. Não consegui responder. Os meus olhos encheram-se de lágrimas que teimavam em não cair. O peso daquilo que tinha feito, da traição à minha filha, a memória do meu marido, caiu sobre mim como uma lápide. Um soluço escapou-me, um som rouco e partido. Ele não tentou beijar-me de novo. Em vez disso, com uma ternura que me partiu o coração, a sua mão levantou-se e a ponta dos seus dedos enxugou uma lágrima que eu não tinha deixado cair. Não se arrependa, murmurou ele, a sua voz um porto seguro no meio do meu caos. Por favor, não se arrependa. Foi então que a porta do quarto da Leonor se abriu. Pronta! Desculpa a demora, o telemóvel. A voz dela cortou o ar como uma faca. Nós afastamo-nos um do outro num movimento instantâneo, como 2 adolescentes apanhados em flagrante. O meu rosto estava a arder, e o meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que toda a cidade o ouvia. A Leonor parou na entrada da sala, os seus olhos a passarem de mim para o Diogo. Uma fração de segundo de silêncio, que pareceu uma eternidade. Está tudo bem, mãe? Estás tão corada, disse ela, com uma expressão curiosa. Sim, está um pouco de calor, menti, a minha voz trêmula. Virei-me, tentando esconder o meu rosto, fingindo ajustar uma almofada no sofá. O Diogo estava só, a admirar a vista do rio.
Ele, muito mais comedido do que eu, pegou no casaco que estava pousado numa cadeira. Estava mesmo. O luar está espetacular. A sua voz era calma, mas eu conseguia detectar uma leve tensão por baixo da superfície. A Leonor pareceu aceitar a explicação, o seu foco já na noite que tinha pela frente. Vamos, Diogo. Não quero chegar atrasada. Ele olhou para mim uma última vez sobre o ombro dela. Um olhar rápido, intenso, que me deixou a alma nu. E depois, saíram. A porta fechou-se, e o apartamento mergulhou num silêncio absoluto, muito mais profundo e assustador do que aquele a que estava habituada. A noite que se seguiu foi a mais longa da minha vida. Deitei-me, mas o sono fugia de mim. Cada vez que fechava os olhos, revivia o beijo. O seu sabor, a sua textura, a sensação avassaladora de estar viva. E depois, a imagem da Leonor aparecia, e uma onda de culpa tão forte que me fazia sentir fisicamente enjoada afogava-me. Era um balanço emocional torturante. Um minuto sentia-me invadida por um calor que me percorria as veias. No seguinte, um frio gelado instalava-se nos meus ossos. Na manhã seguinte, era domingo. O sol entrava pela janela, implacavelmente alegre. Tentei levantar-me, mas o meu corpo não respondia. Era um peso morto sobre o colchão. Não conseguia levantar-me da cama. Não por cansaço físico, mas por uma paralisia da alma. A culpa e o arrependimento eram cadeias que me prendiam aos lençóis. Como poderia enfrentar a minha filha? Como poderia olhar para o meu próprio reflexo no espelho? O toque do telemóvel fez-me estremecer. Era uma mensagem da Leonor. Bom dia, mãezinha. Ainda estou com as amigas. Almoço fora. Beijou. O alívio foi tão intenso que quase chorei novamente. Tinha uma trégua. Mais algumas horas para tentar recompor os pedaços da pessoa que eu era. Mais tarde, obriguei-me a levantar e a arrumar a casa. As minhas mãos tremiam enquanto lavava a chávena de café que ele tinha usado. Tudo me lembrava dele. A cadeira onde ele se sentava, o sítio onde ele se encostava na varanda. A casa já não era minha. Estava impregnada da sua memória. Na tarde de segunda-feira, fui ao mercado perto da Praça da Figueira. Precisava de me distrair, de me misturar com a multidão anônima. E foi então que o vi. Ele estava do outro lado da rua, em frente a uma loja de ferragens. O nosso olhar encontrou-se no meio do vai-vem das pessoas. O mundo desacelerou. Tudo à nossa volta se tornou desfocado. Ele não sorriu. Apenas manteve o meu olhar, sério, intenso. Um olhar que me perguntava tudo e me dizia tudo ao mesmo tempo. Um olhar que confirmava que aquela noite não tinha sido um sonho, nem um pesadelo. Tinha sido real. Um autocarro passou, interpondo-se entre nós. Quando a rua ficou livre, ele já tinha desaparecido. Mas o seu olhar ficou comigo, marcado a fogo na minha memória. E no bolso do meu casaco, a minha mão fechou-se em volta de algo pequeno e duro. Era o barquinho de madeira que ele me tinha dado, que eu, sem perceber porquê, tinha trazido comigo. A sua influência na minha vida era muito maior e mais duradoura do que eu alguma vez poderia ter imaginado. E eu estava prestes a descobrir que um simples barco de madeira pode ser pesado como um segredo e perigoso como uma bomba-relógio. O barco de madeira tornou-se o meu talismã secreto e a minha condenação. Eu levava-o sempre comigo, no bolso do casaco ou da mala. Nos dias mais sombrios, quando a culpa ameaçava consumir-me, a minha mão fechava-se em volta da sua forma polida, e a memória do seu olhar no mercado devolvia-me um frágil fio de coragem. Era um paradoxo. Um objeto que simbolizava minha traição também era a única coisa que me lembrava que eu ainda era capaz de sentir algo para além de um vazio cinzento. A minha relação com a Leonor transformou-se num campo minado. Cada pergunta inocente. O que fizeste hoje, mãe? Fazia o meu coração acelerar. Cada vez que o nome do Diogo era mencionado, o meu rosto aquecia num rubor traiçoeiro.
Comecei a evitar o seu olhar, a inventar desculpas para não jantar com ela, a refugiar-me num silêncio que ela, confusa, interpretava como mau humor ou cansaço. Estás bem, mãe? Tens andado tão distante? Perguntou ela uma noite, colocando a mão na minha testa como se eu estivesse doente. O seu toque, cheio de genuína preocupação, foi uma punhalada. É o trabalho, meu amor. Estou cansada, menti, afastando-me suavemente e levantando-me para lavar a chávena que estava limpa há uma hora. Via a mágoa nos seus olhos, e o meu próprio coração partia-se. Eu estava a magoar a pessoa que mais amava no mundo para proteger a chama frágil e proibida que um rapaz me acendera no peito. O Diogo e eu não combinamos nenhum encontro. Era demasiado perigoso. Mas a cidade de Lisboa, com seus becos íntimos e miradouros escondidos, tornou-se a nossa cúmplice. As nossos encontros eram acasos orquestrados pelo destino, ou talvez pela nossa vontade subconsciente. Eu começara a frequentar um pequeno café perto do estaleiro onde ele trabalhava, nas docas. Levava um livro, mas raramente lia. A minha atenção estava fixa na porta. Um dia, ele apareceu. Sozinho. O sino da porta tilintou, e os nossos olhos encontrarão-se instantaneamente. Ele não se aproximou. Sentou-se a 2 mesas de distância, pediu um café e ficou a olhar pela janela. Nenhum de nós disse uma palavra durante 20 minutos. O ar entre nós estava carregado de tudo que não era dito. O desejo, o medo, a culpa, a necessidade. Foi uma das interações mais intensas da minha vida. Quando ele se levantou para sair, os seus dedos roçaram levemente no meu ombro ao passar. Um toque acidental, talvez. Mas senti-o como um choque elétrico que me percorreu a espinha. Era um contato mínimo, mas era uma confirmação. Ainda estava ali. Ainda era real. Noutra ocasião, encontramo-nos no miradouro de Santa Luzia. Eu estava a olhar para o Tejo, o barco de madeira seguro na minha mão, quando senti chegar e parar ao meu lado. Ficamos em silêncio, a observar os barcos a navegar. Ele não ia querer que fosses infeliz, Inês, disse ele, baixinho, sem me olhar. Ele não precisava de dizer o nome. Sabíamos de quem falava. Do meu marido. Da sua memória, que pairva sobre nós como um fantasma. As lágrimas veledap nos meus olhos. Como podes ter tanta certeza? Porque nenhum homem que amasse uma mulher como tu iria querer vê-la definhar. O amor não é uma prisão. É querer ver a outra pessoa voar. As suas palavras foram um bálsamo e um tormento. Eram a absolvição que eu tanto desejava e a condenação da minha própria cobardia. Nessa tarde, quando regressei a casa, sentia-me mais leve e, ao mesmo tempo, mais pesada do que nunca. O inevitável aconteceu numa tarde de sábado. A Leonor estava no seu quarto a estudar para um exame, e eu decidira arrumar a minha mala. Na pressa da semana, tinha levado comigo uma bolsa diferente. A minha mala habitual, a que eu usava todos os dias, estava pousada numa cadeira no meu quarto. A Leonor, sempre prestativa, decidiu levá-la para o guarda-fatos. E foi então que o viu. O barco de madeira. Aquele pequeno objeto que eu, distraída pela rotina, tinha deixado no bolso exterior. Mãe! O tom da sua voz fez-me gelar o sangue. Era uma mistura de confusão e um princípio de suspeita. Corri para o quarto. Ela estava parada no meio do quarto, segurando o barco na palma da sua mão, como se fosse um insecto estranho. O que é isto? Perguntou, erguendo parece, um barco. É do pai. O meu mundo desmoronou-se em câmara lenta. A minha mente, em pânico, procurou freneticamente uma mentira, uma explicação plausível. Um presente de uma colega de trabalho? Algo que apanhei na rua? Mas o meu silêncio foi mais eloquente do que qualquer palavra. Os meus olhos, cheios de pavor, traíram-me. Os olhos da Leonor estreitaram-se enquanto estudava o objeto. E então, deve ter sido algo na expressão da minha face,
algum microgesto de culpa, ou talvez apenas o instinto de uma filha que conhece a mãe melhor do que qualquer outra pessoa. A sua expressão mudou. A confusão deu lugar a uma compreensão lenta e horrível. A sua mão fechou-se com força em volta do barco. Os seus nós dos dedos ficaram brancos. Isto. A sua voz tremia de raiva contida. Isto é dele, não é? Do Diogo. Não era uma pergunta. Era uma acusação. Ela olhou para mim, e pela primeira vez na vida, vi ódio nos olhos da minha filha. Um ódio profundo, cego e devastador. Como é que és capaz? Sussurrou ela, com uma voz que retinia como vidro partido. Como é que és capaz de fazer isto? Com ele. Comigo. E antes que eu pudesse proferir uma única palavra de desculpa, ela tirou o barco de madeira contra a parede. O som do pequeno objeto a rachar ecoou pelo quarto como um tiro. E depois, ela fugiu. O som da porta do apartado a bater foi o ruído do meu mundo a acabar. O estrondo da porta a bater ecoou na minha alma como um trovão que anunciava o fim do mundo. Fiquei paralisada no meio do quarto, a olhar para a fissura no reboco da parede e para os pedaços partidos do barco de madeira espalhados pelo chão. Cada fragmento era um pedaço do meu coração, um pedaço da felicidade proibida que eu ousara saborear. O som da respiração ofegante da Leonor ainda parecia pairar no ar, misturado com meu próprio pranto silencioso. A minha primeira reação foi de pânico cego. Corri para o telemóvel, as minhas mãos a tremer tão violentamente que quase o deixei cair. Liguei-lhe. Chamada rejeitada. Enviei uma mensagem. Leonor, por favor, deixa-me explicar. Um ponto de leitura azul apareceu, mas não houve resposta. O silêncio era um grito mais alto do que qualquer palavra de raiva. Ela tinha me cortado, eliminado da sua vida com a decisão brutal da juventude. A noite caiu sobre Lisboa, mas nenhuma escuridão foi tão densa como a que se instalou dentro de mim. Sentei-me no sofá, na mesma sala onde tudo tinha começado, e esperei. A espera era um suplício. Cada som no corredor fazia o meu coração saltar. Cada parar de carro era uma possibilidade de ser ela. Mas ela não voltou. O meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem. Um lampejo de esperança iluminou-me, rapidamente extinto quando li o nome: Diogo. A Leonor ligou-me. Disse-me tudo. Está destroçada. Onde estás? Estás bem? Apertei o telefone contra o peito. Ele sabia. A nossa frágil redoma de segredo tinha estilhaçado, e os estilhaços tinham ferido a pessoa que ambos, à nossa maneira, amávamos. Como poderia eu enfrentá-lo? Como poderia enfrentar qualquer pessoa? Na manhã seguinte, a porta abriu-se. Era ela. O rosto da Leonor estava inchado do choro, os olhos vermelhos e duros como pedras. Já não havia raiva neles. Havia algo pior. Uma decepção gelada e absoluta. Mãe! A sua voz era plana, sem emoção. Leonor, meu amor, por favor. Comecei, levantando-me e estendendo as mãos para ela. Ela recuou, como se o meu toque a queimasse. Não! Não me chames isso! E então, sentamo-nos na sala de estar, as duas separadas por um abismo de traição. E eu fiz a única coisa que me restava. Falei. Falei com uma honestidade brutal que me rasgou por dentro. Não falei do Diogo, não. Falei de mim. Falei da solidão que me consumia os ossos há 5 anos. Do medo de ser invisível, de envelhecer sozinha naquela casa silenciosa. Falei de como me sentia como um barco à deriva, e de como, naquela noite, o Diogo me fez sentir ancorada, vista, viva. Falei da culpa que me acompanhava como uma sombra, de como cada sorriso seu era uma faca na minha consciência. Nunca foi sobre ele, disse, as lágrimas a correrem livremente pelo meu rosto.
Foi sobre mim. Foi sobre uma mulher de 42 anos que se tinha esquecido de como se era mulher, que se tinha esquecido de que podia ser mais do que uma mãe e uma viúva. Eu falhei contigo, minha filha. Falhei horrivelmente. Mas, por favor, não penses que não te amo. É porque te amo tanto que o meu vazio me assustava ainda mais. A Leonor não chorou. Ouviu tudo em silêncio. O seu rosto uma máscara impenetrável. Quando acabei, o silêncio prolongou-se, pesado e decisivo. Eu vou morar com a avó, anunciou, levantando-se. A sua voz era clara e final. Preciso de espaço. De tempo. Não sei se um dia vou conseguir perceber. Ou perdoar. Aquela foi a punhalada final. Mais dolorosa do que o seu grito, do que o seu ódio. A sua frieza partiu-me ao meio. Leonor. Supliquei, a minha voz não passava de um sussurro. Adeus, mãe. E ela saiu. Desta vez, não bateu com a porta. Fechou-a suavemente, com uma frieza que me gelou a alma. Era o fim. Horas mais tarde, o Diogo veio ter comigo. Encontrou-me no mesmo sítio, destruída, envolta no mesmo silêncio que eu tanto temia. Ele não tentou abraçar-me. Apenas se sentou ao meu lado, na varanda, e ficou a olhar para o Teju comigo. Ela foi embora, disse eu, a minha voz rouca de tanto chorar. Eu sei, respondeu ele. E eu também tenho de ir. Olhei para ele, o meu coração a contrair-se com uma nova dor. Sabia que ele tinha razão. A nossa história, que mal tinha começado, já estava envenenada na raiz. Tinha nascido de uma verdade, mas foi construída sobre uma mentira que magoou a pessoa mais importante das nossas vidas. O Algarve fica longe, murmurei, numa tentativa patética de o manter perto. Algumas distâncias não se medem em quilômetros, Inês, respondeu ele, com uma tristeza serena nos seus olhos âmbar. O que tivemos foi real, mas não era forte o suficiente para sobreviver a esta tempestade. Pelo menos, não agora. Ele levantou-se e, pela última vez, tocou-me o rosto. O seu dedo traçou uma linha da minha têmpora ao meu queixo. Um adeus silencioso. E depois, ele partiu. Agora, estou sozinha. Mais sozinha do que nunca. A casa está silenciosa de uma forma nova e aterradora. Sente-se a ausência da Leonor em cada objeto, em cada canto. E sinto a ausência do Diogo como um fantasma de um futuro que nunca chegarei a ter. Enquanto arrumava os pedaços do barco de madeira, encontrei um pequeno pedaço que tinha sobrevivido intacto. A proa. A ponta que enfrenta as ondas. Guardei-a. É um lembrete do amor que ousou existir e da dor que causou. É um lembrete de que, por um breve momento, naveguei. E de que o preço de ter voltado a sentir o vento no rosto foi perder tudo o que tinha em terra. Mas enquanto olho para o Tejo, uma pergunta insinua-se no meu coração. Uma última faísca no meio das cinzas. Será que um dia, no futuro distante, as águas turbulentas que nos separaram nos poderão levar a um porto comum? Ou estarei para sempre condenada a ser uma espectadora da minha própria vida, a recordar o sabor do mar em lábios que já não ousam sorrir? Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.